Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do professor Danilo. O tema de hoje é razão e porcentagem. Vamos nessa? A razão entre os números reais A e B é o quociente entre A e B, ou seja, é fazer A sobre B. Esse número A ele é chamado de antecedente e o B é chamado de consequente. Uma observação importante: se você está falando razão entre A e B, então seu A é o numerador e o B denominador. Se você falar razão entre B e A, então o B é numerador e o A denominador, ok? Bom, então a razão entre 2 e 4 é quem? É 2 sobre 4, que, simplificando a fração, é 1/6. A razão entre 1 e 3 é 1/3, ok? Aí você pode me perguntar, razão é só isso? Sim, a razão é só isso. Mas apesar de ela ser simples assim, ela é um método para a gente fazer comparação entre números. Como assim, professor? Veja esse exemplo. Em uma escola tem-se 200 alunos, na qual 120 são meninas e 80 são meninos. Determine a razão entre o número de meninas e o número de meninos. Bom, então se eu quero a razão entre o número de meninas e o número de meninos, então o número de meninas vem no numerador, então é 120 sobre 80. Simplificando essa fração, resulta em 3/6. Agora, olha que dado importante. O que significa esse número 3/6, pessoal? Esse número está dizendo o quê? Que para cada 3 meninas, temos 2 meninos, ok? Agora, determine a razão entre o número de meninas e o número total de alunos. Então, o número de meninas é 120 e o total de alunos 200. Então, fica 120 sobre 200. Simplificando, temos 3/5. Esse número aqui está dizendo o que para nós? Está dizendo o quê? Que a cada 5 alunos, 3 são meninas, ok? Agora, determine a razão entre o número de meninos e o número total de alunos. Bom, número de meninos são 80, total de alunos 200. Simplificando, temos 2/5. O que representa esse número 2/5? Representa que a cada 5 alunos da escola, 2 são meninos. Vira a importância de razão? Bom, mas não é só esse tipo de exemplo que nós temos razões. Nós temos várias razões especiais que você utiliza e nem sabia que era uma razão. Por exemplo, a velocidade média. O que é a velocidade média? É a razão entre uma distância percorrida e o tempo que você gastou para percorrer essa distância. Então, esse daí é um exemplo de razão especial, velocidade média. É distância dividido pelo tempo gasto. Outra razão especial que é importante é a escala. O que é a escala? É a razão entre o comprimento de uma miniatura e o comprimento real do objeto. Ou seja, você pega o comprimento, por exemplo, de um carrinho, né, que você tem de miniatura, e divide pelo quê? Pelo tamanho real de um carro, por exemplo, que representa ele. A hora que você fizer esse quociente, vai dar exatamente o quê? A escala que é a sua miniatura, ok? Densidade demográfica é a razão entre uma população e o tamanho do território, certo? Ou seja, a densidade demográfica você pega a quantidade de pessoas que tem num determinado país e divide pelo tamanho desse país, ok? Densidade é a razão entre a massa de um corpo e o seu volume. Ok, então vocês viram? Tem várias razões especiais. Mais uma, consumo médio. A razão entre uma distância percorrida e o combustível gasto para percorrer essa distância. Essa razão ela é chamada de consumo médio. Tá? E a mais importante de todas, que é a porcentagem. A porcentagem é a razão entre um número qualquer e o 100. Ou seja, eu falar N% é a mesma coisa de falar N sobre 100. Então, agora, damos entrada ao assunto porcentagem. Assim, 5% é o quê? É 5 sobre 100. 5 sobre 100 equivale a qual número decimal? Basta você pegar o 5 e dividir por 100, que é 0,05. 20%, o que é o 20%? 20% é o 20 sobre 100. Ou seja, dividindo 20 por 100 dá 0,2. E 100% é o quê? É 100 sobre 100. Ou seja, se é 100 sobre 100, é 1. Ok?
Bom, e como que calculamos uma porcentagem de determinado número? Ou seja, pessoal, o que eu quero saber? Eu quero saber assim, ó, se eu tenho Q% de alguma coisa, isso daí equivale a quanto? Bom, para fazer esse cálculo, toda vez que você falar Q% de alguma coisa, é a mesma coisa de você falar o Q sobre 100 vezes o valor, ok? Então, por exemplo, 5% de 20. O que é 5% de 20? É a mesma coisa de você estar falando 5 sobre 100 vezes 20. Bom, 5 sobre 100 vezes 20 é a mesma coisa de falar 0,05 vezes 20. Ou seja, isso daí resulta em 1. Ou seja, 5% de 20 é o quê? É igual a 1. Agora, 12% de 100. 12% de 100 é o quê? É 12 sobre 100 vezes... desculpe, é 12% de 1000. O que é 12% de 1000? É 12 sobre 100 vezes 1000. Ou seja, 0,12 vezes 1000. 0,12 vezes 1000 resulta em 120. Ou seja, 12% de 1000 é 120. Agora, 25% de 5. Ou seja, 25 sobre 100 vezes 5. Bom, 25 sobre 100 é 0,25. Então, 0,25 vezes 5 dá 1,25. Ok? Bom, e temos também os nossos exemplos, né? Ó, por exemplo, em uma loja de artigos esportivos, uma camiseta custava R$150 e teve um aumento de 10% no seu preço. Quanto passou a custar essa camiseta? Bom, então o que eu tenho que fazer? Eu vou lá, calculo 10% de 150 e depois somo no preço que eu tinha. Então vamos lá, então fazendo 10% de 150 é a mesma coisa de eu fazer o quê? 10 sobre 100 vezes 150. Ou seja, é 0,1 vezes 150. Fazendo isso, dá 15. Ou seja, a minha camiseta passou a custar quanto? R$150 mais 15, ou seja, R$165. Agora uma observação importante, daqui a pouco vocês vão entender essa observação. Aqui, ó, o que eu fiz? Não foi pegar o 150 e somar mais 10% do 150? Ou seja, o que nós fizemos? Pegamos 150 e somamos 10 sobre 100 vezes 150. Ou seja, a mesma coisa de falar 150 mais 0,1 vezes 150. Ó, colocando 150 em evidência, nós temos o quê? Que fica 1 mais 0,1, né? Aqui tem 1, né? Multiplicando 150. Aqui o 0,1 multiplicando 150 fica 1 mais 0,1 vezes 150. Ou seja, é a mesma coisa de eu fazer 1,1 vezes 150. Então, você falar que um produto custava X e aumentou 10%, é a mesma coisa de você estar multiplicando por 1,1 vezes o valor X, ok? Mais um exemplo. Uma construtora estava vendendo apartamentos a R$120 mil e devido a excelentes vendas, em uma semana aumentou o preço em 10% e na semana seguinte aumentou em mais 20% o seu preço. Quanto passou a custar esses apartamentos? Então vamos lá, vamos por partes. Vou fazer primeiro 10% de 120 mil. Bom, é mesmo que eu fazer o quê? 10 vezes 100 vezes 120 mil, que é a mesma coisa de 0,1 vezes 120 mil. Ou seja, na primeira semana ele aumentou 12 mil. Ou seja, após esse primeiro aumento, quanto que passou a custar o nosso apartamento? 120 mil mais 12 mil, que equivale a 132 mil. Aí depois, passado mais uma semana, ele aumentou em mais 20% esse preço. Então vamos calcular 20% de 132 mil. Então 20% de 132 mil é o mesmo que falar 20 sobre 100 vezes 132 mil, que equivale 20 sobre 100, 0,2 vezes 132 mil. Ou seja, 20% de 132 mil é 26.400. Assim, com o segundo aumento, né, o que aconteceu com os meus apartamentos? Foi de 132 mil, somou 26.400 e foi para 158.400. Ou seja, após os dois aumentos, o nosso apartamento iniciou com 120 mil e terminou com 158.400. Agora, vamos fazer a mesma observação com esses cálculos. Primeiro, nós pegamos 120 mil, somamos 10% de 120 mil.
Ou seja, foi o mesmo que fazer 120 mil mais 0,1, que equivale aos 10%, vezes 120 mil. Agora, pessoal, colocando 120 mil em evidência, fica o quê? 1 mais 0,1 vezes 120 mil. Ou seja, nós temos agora 1,1 vezes 120 mil. Ou seja, se você tivesse efetuado essa conta, você chegaria o quê? Chegaria no valor após o primeiro aumento. Agora, depois ele foi lá e deu mais um aumento. Ou seja, eu peguei esse valor, né? E somei o quê? 20% do valor que eu tinha. Ou seja, o que aconteceu? Eu tenho então 1,1 vezes 120 mil mais 20% é o mesmo que 0,2. 0,2 vezes o 1,1 vezes 120 mil. Ok? Colocando 1,1 vezes 120 mil em evidência, vai ficar o quê? Vai ficar 1 mais 0,2 vezes 1,1 vezes 120 mil. Ou seja, vai resultar em quê? Vai dar 1,2 vezes 1,1 vezes 120 mil. Ou seja, se eu quisesse calcular o valor com os dois aumentos, bastava eu fazer essa conta aqui, ok? Mas professor, por que você está fazendo isso? Vou pedir para você aguardar só mais um pouquinho. Vamos ver mais um exemplo antes de eu te contar por que eu estou fazendo isso. Vamos lá, ó. Um tênis custava R$100 e devido a uma promoção, teve um desconto de 10% no seu preço. Quanto passou a custar esse tênis? Aqui, pessoal. Então agora, fazendo 10% de 100, nós temos o quê? 0,1 vezes 100. Ou seja, tenho 10. Bom, então o tênis passou a custar o quê? 100 menos 10, porque foi um desconto que eu ganhei. Então ele passou a custar R$90. Ok até aí? Vamos para a nossa observação de novo. 100 menos os 10% de 100. Então a mesma coisa de eu falar o quê? 100 menos o 0,1 vezes o 100. Colocando 100 em evidência, nós temos o quê? 1 menos 0,1 vezes 100. Ou seja, dá 0,9 vezes 100. Ok? Então se eu quisesse calcular o preço, bastava fazer 0,9 vezes 100. Bom, vamos acabar com o mistério. Bom, chamamos de fator multiplicativo o número 1 mais ou menos i, onde i é a taxa. Bom, peraí. Por que mais ou menos? Bom, pessoal, esse 1 mais i vai ser o quê? O mais eu vou utilizar quando eu estiver fazendo o quê? Dando um aumento em algum produto, em algum valor. E o menos eu utilizo quando eu estiver dando o quê? Um desconto em algum valor. Então, por isso que nos nossos exemplos aconteceu o quê? Quando eu dei o aumento de 10%, quer dizer o quê? Que eu tenho uma taxa de 10%. Essa taxa é 0,1, ok? Então, bastava eu fazer o quê? 1 mais o 0,1, ok? Quando eu tive um aumento de 20%, bastava eu fazer o quê? Então, fazer 1 mais o 0,2, ok? E quando eu tive aquele desconto de 10%, eu faria o quê? 1 menos o 0,1, que é os 10%, ok? Tá bom, professor, mas e daí? O que tem isso daí? Aí que vem agora a nossa outra definição, que é de aumentos e descontos sucessivos. Observem aqui, ó. O valor final, após aplicar aumentos ou descontos sucessivos, sempre vai ser o quê? O valor final vai ser 1 mais ou menos a taxa, vezes 1 mais ou menos a outra taxa, vezes 1 mais ou menos a outra taxa, até a última taxa, vezes o valor inicial. E foi isso que aconteceu com a gente, não foi? Ó, quando a gente teve o primeiro, quando teve o do caso lá da camiseta, eu tive o quê? Um aumento de 10%. Então, bastava para mim calcular o valor final, bastava fazer o quê? 1 mais 0,1 vezes o valor inicial que eu paguei. No caso lá dos apartamentos, bastava eu fazer o quê? 1 mais 0,1, 1 mais 0,2. O aumento de 10%, o aumento de 20%, vezes o valor inicial que ele estava, que era os 120 mil. Lembra que nós chegamos isso na observação? E no caso do desconto do tênis, a gente fazia o quê? 1 menos 0,1 vezes o valor inicial. Ou seja, então se você tiver vários aumentos, vários descontos e quiser saber o valor final, basta você fazer isso. Então, se for aumento, você faz 1 mais a sua taxa, vezes 1 mais a sua taxa, vezes 1 mais a sua taxa.
E se tiver algum desconto, o 1 menos a sua taxa, 1 menos sua taxa, vezes o valor inicial, ok? Bom, e para que isso é importante, pessoal? Por causa disso, ó, esse valor aqui, ó, a hora que você fizer todas essas multiplicações aqui, você vai chegar em um número, 1, alguma coisa ou 0, alguma coisa. Então, por isso que eu estou falando aqui, ó, 1 mais ou menos IA, tá? Esse valor aqui, é o que esse IA é o que a gente chama de taxa acumulada. Ou seja, se eu tivesse feito, por exemplo, ó, o caso do apartamento, 1,1 vezes 1,2 e tivesse feito essa multiplicação, o número que tivesse dado depois do 1, alguma coisa, eu saberia o quê? Que é a minha taxa real de porcentagem que eu tive de aumento, ok? No caso do tênis, eu cheguei que era 0,9, não foi? Então quer dizer o quê? Como o número é menor do que 1, eu tive como taxa o quê? Uma taxa que é um desconto, ok? Vamos ver um exemplo para ficar mais fácil. Uma construtora está vendendo os apartamentos a 120 mil e devido a excelentes vendas, aumentou o preço em 10% e 20%. Ou seja, observem que é o nosso problema da construtora, certo? Agora, olha aqui, quanto passou a custar esse apartamento? Isso daqui nós já fizemos, mas nós fizemos passo por passo, agora nós vamos economizar. E depois, qual foi a taxa acumulada após esses dois aumentos? Vamos ver então. Ou seja, o que eu quero descobrir? Eu quero descobrir se eu dou um aumento de 10% e um de 20%, qual foi a porcentagem de aumento real que eu tive? Vamos ver. Então a gente viu o quê? Que como é um aumento de 10 e um de 20, então eu posso fazer 1 mais 10% é 0,1, então eu posso falar que é 1 mais 0,1 e posso falar o quê? E o do 20% é 1 mais o 0,2 vezes o valor inicial, que é 120 mil, ok? Então vai dar o quê? 1,1 vezes 1,2 vezes 120 mil. Agora, pessoal, fazendo 1,1 vezes 1,2 dá o quê? 1,32, ok? Se dá 1,32 vezes 100 mil, fazendo essa conta dá 158.400. Observem que realmente esse valor aqui foi o que nós tínhamos chegado anteriormente, ok? Aí perguntou também, qual foi a taxa acumulada desses dois aumentos? Eu não cheguei em 1,32? Se eu cheguei em 1,32, quer dizer que era 1, né? E aumentou para quê? Aumentou 0,32. Então, se aumentou 0,32, é o mesmo que falar 32 sobre 100. Se aumentou 32 sobre 100, quer dizer o quê? Que aumentou 32%. Ou seja, pessoal, fazer um aumento de 10% e um aumento de 20% é o mesmo que você falar o quê? 32%. Ou seja, teve um aumento final, uma taxa acumulada de 32%. Ok? Vamos para mais um exemplo. Uma loja anunciou uma super queima de estoque com descontos de 20% no pagamento à vista. Porém, no dia anterior da promoção, aumentou o preço dos produtos em 20%. Qual foi o desconto real dado pela loja? Então observem aí, pessoal. Ó, ele ia dar 20% de desconto à vista. Só que a empresa esperta aumentou o quê? Um dia antes em 20% o preço. Será que teve um desconto mesmo? E se teve desconto, qual foi a taxa? Vamos ver então. Bom, então o que eu quero descobrir? Eu quero descobrir a taxa acumulada de um aumento de 20% e um desconto de 20%. Ou seja, então ó, eu primeiro tive um aumento de 20% e depois um desconto de 20%. Então já que o primeiro foi um aumento, então fica 1 mais 0,2. O segundo foi um desconto, então fica 1 menos 0,2. Bom, 1 mais 0,2, 1,2. E 1 menos 0,2, 0,8. Bom, fazendo essa multiplicação, dá 0,96. Ou seja, pessoal, olha aí, ó. Então quer dizer que o meu resultado é 0,96. 0,96 não é a mesma coisa de você falar 1 menos o 0,04? Ou seja, então quer dizer ó, que é 1 menos uma taxa, ok? Se é 1 menos uma taxa, então quer dizer o quê? Que eu tive um desconto, ok? E qual foi o desconto? O desconto foi de 0,04. 0,04 é a mesma coisa de falar 4 sobre 100. Já que é 4 sobre 100, então quer dizer que eu tive um desconto real de
4%. Ou seja, a loja te enganou e te deu apenas um desconto de 4%. Tá? Então você viu o que as lojas costumam fazer? Antes de você ir lá ganhar desconto, ele vai lá, aumenta e diminui o desconto que ela está te dando. Ok? Mais um exemplo. Se um produto sofre um aumento de 15% e depois dois descontos, um de 10% e outro de 5%, ele teve aumento ou desconto no preço inicial? E qual foi a taxa de aumento ou desconto? Então vamos lá, pessoal. É fácil, professor. Você deu um aumento de 15% e depois você deu um desconto de 10% e outro de 5%. Ou seja, você deu um desconto de 15%. Ou seja, não deu desconto nenhum. Não pensem desse jeito. Nós estamos falando aqui de taxa acumulada, ok? Então tomem cuidado com isso. Não deu 0%, tá bom? Vamos ver que realmente não deu 0%. Então eu quero encontrar a taxa acumulada após um aumento de 15% e dois descontos. Um de 10% e o outro de 5%. Bom, então o aumento de 15% é o mesmo que eu falar 1 mais 0,15. Agora, um desconto de 10% é o mesmo que falar 1 menos 0,1. E agora, um desconto de 5% é o mesmo que falar que 1 menos 0,05. Ok? Bom, 1 mais 0,15, 1,15. 1 menos 0,1, 0,9. E 1 menos 0,005, 0,95. Fazendo essa multiplicação, vai dar 0,98325. Bom, 0,98325 é 1 menos um número. E que número é esse? 0,01675. Ou seja, já que é 1 menos um número, quer dizer o quê? Que teve um desconto, tá bom? Então a primeira pergunta nós respondemos. Teve um aumento ou um desconto no preço inicial? Teve um desconto, porque aqui é menos 0,01675. Agora, e qual foi o desconto? Então vamos lá ver qual foi o desconto. Então, tivemos um desconto e a taxa foi de 0,01675. Isso é o mesmo que você falar o quê? 1,675 sobre 100. Ou seja, qual foi o desconto real que você teve? Foi de apenas 1,675%. Ok? Espero que tenham gostado. Não esqueça de dar o joinha no vídeo, assinar o canal, compartilhe com seus colegas e não se esqueça, a matemática não é complicada, a falta de entendimento que a complica. Abraços e até o próximo vídeo.